Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. What does the Apostle Paul know that perhaps you and I do not? O que o apóstolo Paulo sabe que talvez você e eu não saibamos? E por que isso é tão importante para ele que ele diz que é o desejo de seu coração e a sua oração que faz diante de Deus? Esses tipos de declarações devem nos dizer que o que ele sabe é de grande importância. Para descobrir o que é, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Romanos, capítulo 10. Paulo vai dizer neste primeiro versículo exatamente o que você e eu precisamos saber. E não apenas precisamos saber, mas também precisamos responder fielmente a isso. Então, olhe comigo em Romanos capítulo 10, versículo 1, onde Paulo diz: Irmãos, esse é um termo inclusivo, tanto para irmãos quanto irmãs, pois Paulo está falando para todos os crentes. Ele diz: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus por Israel é para a salvação. Então, o desejo de Paulo e a oração que faz atentamente é para que Israel seja salvo. Uma das coisas que temos que nos perguntar é: o que Paulo quer dizer quando diz Israel? Bem, ele está falando sobre a terra e as pessoas, nos dizendo que ainda há uma parte significativa da terra de Israel, ou seja, há um papel relevante ainda a ser desempenhado lá. Deus não terminou de fazer o que queria com aquela terra. Em segundo lugar, Deus vai trazer a salvação para Israel. E por que Paulo acha isso tão importante? Porque ele sabe de uma coisa. Você vai se lembrar que Yeshua, e é claro que estou falando sobre Jesus de Nazaré, que ele disse algo. E você pode encontrar isso ao final de Mateus 23, quando Yeshua estava no Monte das Oliveiras, que é um lugar muito importante. A Escritura diz que quando o Messias vier pela segunda vez, no final da 70ª semana de Daniel, ele voltará, por fim, ao Monte das Oliveiras. Portanto, ele esteve lá antes em sua primeira vinda. E ele está olhando para Jerusalém e chora. E ele diz: Como eu desejei reunir vocês como uma galinha ajunta seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Quem não quis? Em grande parte, Israel. Por isso, ele diz: Eu não voltarei. Ou seja, ele está falando sobre a sua segunda vinda. Até que vocês digam, referindo-se ao povo judeu, Baruch Rabá Bashem Adonai, que quer dizer: abençoado seja aquele que vem em nome do Senhor. E essa declaração, abençoado seja aquele que vem em nome do Senhor, com a qual os estudiosos concordam, é um chamado, é um pedido, é estender as mãos em oração a Deus pelo Messias. Porém, é necessário que haja uma mudança espiritual do povo judeu para que eles consigam fazer essa oração. E quando essa oração for feita, abençoado seja aquele que vem em nome do Senhor. O Messias vai voltar e ele vai destruir os inimigos de Deus. Aqueles que estão indo a Jerusalém para a guerra. Ele vai libertar o povo judeu fisicamente. E a Escritura diz que, quando eles olharem para aquele que foi trespassado, eles vão reconhecê-lo e vão lamentar o fato de que ele morreu na primeira vez. E vão aceitá-lo. E nos últimos dias, os remanescentes do povo judeu,
eles alcançarão a salvação. E quando isso acontecer, o reino de Deus irá se estabelecer. Então, o que Paulo está dizendo é: o desejo do meu coração e a minha oração a Deus, em nome de Israel, é para a salvação. Por quê? Paulo quer o reino. E finalmente, nessa condição final do reino, nessa nova Jerusalém, não necessariamente no reino milenar, mas especificamente na nova Jerusalém, nós aprendemos que não haverá mais doença, nem tristeza, nem morte, nenhum mal. Haverá a justiça de Deus. Deixe-me dizer isso de outra maneira. Haverá a glória de Deus. Nós estaremos com Ele, em sua glória, para todo o sempre. E a única coisa que existirá neste reino será aquilo que for bom, que for santo, que for perfeito. Então, Paulo está dizendo: eu quero esse reino. Portanto, eu sou sábio. Vou orar pela salvação de Israel. Agora, vemos uma outra coisa que ele fala sobre o povo judeu. Veja o versículo 2. Ele diz: pois eu testemunho que eles, ou seja, em relação a eles, que eles têm zelo por Deus. Agora, isso soa bem, mas nós temos que ter cuidado. Há muitas pessoas que são zelosas. Há muitos religiosos zelosos. Mas ter um zelo religioso não é a solução. Observe o que ele fala sobre isso. Vamos mais uma vez para o versículo 2. Pois eu testemunho que eles têm zelo por Deus, mas... E aqui vemos um problema. Não de acordo com o conhecimento. O que significa não de acordo com o conhecimento? Na Escritura, existe essa relação entre a revelação de Deus e o conhecimento. Você só pode ter conhecimento por meio da revelação de Deus. Sabe, uma das coisas tolas que as pessoas fazem é olhar para uma situação de sua própria perspectiva, com base no que sabem, no que experimentaram, no que aprenderam no pouco tempo de vida que elas têm, não importa a idade. E elas acham que entendem. Que tolice! Não. Deus sabe todas as coisas. Portanto, se não considerarmos o conhecimento baseado na sua revelação, naquilo que nos revelou, naquilo que Ele nos revelou, nós vamos nos deixar levar, nós seremos enganados pelo inimigo. Na verdade, nós não temos esse conhecimento. Assim, Paulo diz: o zelo de Deus eu testemunho. Eles têm esse zelo, mas não de acordo com o conhecimento, não de acordo com a revelação. Versículo 3. Agora, no versículo 3, nós realmente temos um problema. Diz aqui, pois, e a próxima palavra significa estar contra o conhecimento. Não fala sobre falta de conhecimento. Nesta palavra, percebe-se um nível de rebeldia. Então, eles eram contra o conhecimento. O que eles tinham contra saber? É Paulo quem fala, e ele diz: pois por serem contra o conhecimento, a justiça de Deus. E o que eles fazem? A sua própria justiça. Eles estavam procurando estabelecer uma justiça baseada em sua própria perspectiva, a sua própria maneira, fazendo por si mesmos. Quanto à justiça, ela não se origina no homem. Somente Deus é justo. E é somente quando, e isso é o que o Evangelho revela, somente quando a justiça do Filho de Deus é dada, atribuída a você, que você se torna justo diante de Deus. Somente assim. E isso acontece somente por meio da obra da redenção, do Messias derramando seu sangue no dia da redenção, a Páscoa. Agora, o que percebemos aqui é que há os remanescentes de Israel, aqueles que aceitaram o Evangelho, aqueles que responderam à revelação de Deus,
Mas, de modo geral, o número de pessoas que rejeitaram isso é muito grande. Estes buscavam estabelecer uma justiça baseada em si mesmos, em sua própria justiça. E Paulo diz aqui que a justiça de Deus. Vamos para a última parte do versículo 3. A justiça de Deus. Aqui vemos um problema. Eles não se sujeitaram. Eles não estavam dispostos a se submeterem à justiça de Deus. Deixe-me agora te fazer uma pergunta. Esta justiça de Deus, onde você encontraria meios para consegui-la? Paulo vai nos dizer daqui a pouco, e a resposta pode até te surpreender, porque a justiça de Deus é revelada pela primeira vez na lei de Deus. Tenha muito cuidado. A lei de Deus não é um instrumento de justiça. Ninguém, Paulo diz desta forma, nenhuma carne é justificada pelas obras da lei. E justificado simplesmente significa ninguém se tornará justo pelas obras da lei. Agora, as obras da lei são contra a justiça? Não foi isso que foi dito. Daqui a pouco chegaremos a um versículo que vai esclarecer melhor. Mas ninguém se torna justo simplesmente cumprindo os mandamentos. De fato, o que a lei nos diz, e veremos mais sobre isso também em instantes, o que a lei me diz é o quanto eu sou injusto. Quando eu me deparei com os mandamentos de Deus, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que estou muito aquém, nem sequer perto de fazer a vontade de Deus. Por isso, a lei de Deus, os seus mandamentos, a expectativa de Deus, me mostram que eu estou com problemas, porque não posso me salvar. E o que acontece então? Bem, falaremos sobre isso daqui a pouco. Mas olhe de novo, ele fala no versículo 4 agora, pois o Messias é o fim da lei. Precisamos agora falar sobre a palavra telos, ou seja, fim. Ela significa o objetivo, significa a meta. Então, a lei foi dada. Por quê? Nós aprendemos de Abraão o caminho da justiça. Em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Assim está na Torá. Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça. Quando você olha para a Torá, você descobre que a justiça vem pela fé. Este é o meio da justiça de Deus, pela fé. Mas o problema era que as pessoas não se sujeitaram a ela. Elas queriam estabelecer seus próprios meios de justiça, de acordo com sua própria perspectiva. Entretanto, elas não se sujeitaram à justiça de Deus pela fé. Aqui, quando falamos sobre a lei, um de seus aspectos é o julgamento. Deixe-me dizer isso de outra maneira. Um aspecto da lei é a maldição. Quando você chega ao Messias, esse julgamento, essa maldição, termina. Mas isso não significa que a lei perde toda a relevância, que ela acabou totalmente, que é anulada. De jeito nenhum. Quanto mais estudamos a lei e todas as passagens, melhor nós compreendemos a pessoa de Yeshua, quem ele é e sua obra, o que ele fez e o que vai fazer. Então, ele não está dizendo aqui que, quando você chegar ao Messias, a lei, sua relevância, seu propósito é totalmente eliminado. De maneira alguma. Ele simplesmente diz isso. Quando alguém faz valer a lei e a aplica à sua vida, essa pessoa descobre o quanto é injusta. E sozinha, ela fica sem esperança. Mas quando você examina e lê com atenção a lei, você descobre que a lei nunca disse, e é muito importante que você ouça essa explicação. A lei nunca disse que, ao guardar os mandamentos, alguém se torna justo. Não é isso que está escrito. A lei diz que, pela fé, a pessoa se torna justa. Gênesis 15, 6. Voltando ao versículo 4. Pois o Messias é o fim da lei para justiça. É ele que produz justiça em nós. Como? Para todos, ou para aquele que crê. Então, este é um princípio da Torá. Novamente, Gênesis 15, 6.
o Messias, ele traz um final a esse julgamento, a essa condenação da lei. A lei foi dada para que fôssemos levados ao Messias pela fé. Paulo, então, questiona: por que houve acréscimo na lei? Houve acréscimos por causa da transgressão, porque as pessoas não estavam caminhando na fé, mas em pecado. Então a lei foi dada para me mostrar meu pecado, e esse fato me levaria à fé no Messias. É isso que a Bíblia revela sobre o propósito, sobre um dos propósitos da lei. Então a fé vem para todos. E Paulo continua no final do versículo 4, para todos que creem. Versículo 5, agora ele vai nos dizer o que a lei diz sobre si mesma. Versículo 5, pois Moisés escreve a justiça que vem da lei. Agora, o que é a justiça que vem da lei? Ele vai falar sobre o que Moisés disse. E se você vai se tornar justo por meio da lei, é assim que acontece. Pois Moisés escreve sobre a justiça que vem da lei. O homem que fizer isso, ou seja, que fizer essas coisas, ele viverá nelas. Não está escrito que é por elas, mas nelas. Tudo o que ele está dizendo é que aquele que fizer isso, aquele que viver em retidão, vai acontecer o quê? Essa pessoa irá viver nesses mandamentos. Mas por que ele está falando isso? Para nos dizer que é isso que Deus espera, pois para aquele que é justo, é isso que vai acontecer. Então ele diz que o Messias é o fim da lei, o fim desta condenação, deste julgamento, para a justiça. Você deve se perguntar, por que o versículo 5 existe? Para nos ensinar que os justos querem viver de acordo com a revelação da palavra de Deus. Então Paulo continua, veja o que ele diz e o que ele não diz. Versículo 5. Moisés escreve sobre justiça que vem da lei. Aquele. Literalmente está escrito assim: o homem que fizer essas coisas, ele viverá nelas. Ou seja, ele vai concordar com o que é bom, com o que é adequado, com o que é correto, que é a coisa certa a se fazer. Tudo o que ele está dizendo é que Moisés diz e afirma que a lei é boa, embora ela não seja um meio para a justiça. Ela não faz com que haja salvação, apenas a fé faz isso. Versículo 6. Agora ele vai dar uma prova do que está falando, que é pela fé que vem a justiça. Ele escreve no versículo 6, mas a justiça, que é pela fé, diz assim: você não deve dizer em seu coração, quem subirá aos céus? Por quê? Isto é, para fazer o Messias descer. Agora ele vai dizer basicamente a mesma coisa de duas maneiras diferentes. Ele está escrevendo sobre todo esse conceito de como alguém se torna justo. Ele quer afirmar que a lei tem um propósito, que a lei nos ensina sobre nossas iniquidades, que ela deve nos levar a acreditar no Messias, que é exatamente o que a própria lei diz, como alguém é justificado, como alguém se torna justo. Depois, ele diz que a justiça da fé não diz quem subirá aos céus. O que isso quer dizer é possível que alguém possa subir aos céus? Ou seja, alguém pode viver de forma tão justa que possa ela mesma subir aos céus? Ele diz, se você pudesse fazer isso, em que isso implicaria? Isso faria o Messias descer. Mas o que significa fazê-lo descer? O que está se referindo aqui é a ascensão. A ascensão começa com a ressurreição e continua 40 dias depois, na ascensão. E tanto a ressurreição quanto a ascensão têm uma mensagem semelhante. A mensagem mostra a aceitação de Deus, o Pai, da obra de seu Filho, que foi o selo de aprovação de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Se alguém consegue alcançar esse direito de subir aos céus, então o que isso significa? Que o Messias não precisava fazer nada do que realizou. Que o que ele fez não foi necessário.
não precisava ser aprovado por Deus, pois havia um outro caminho diferente. Então, se alguém pode subir aos céus, isso significa que a obra do Messias não foi necessária. Portanto, não há razão nenhuma para a ascensão, porque, na verdade, ela não serviria de nada se você pudesse fazer isso sozinho. Depois, ele diz a mesma coisa aqui, novamente, mas de outra maneira. Ele diz no versículo 7, ou quem descerá ao abismo. Agora, se alguém vai ter que ir para o abismo, ou seja, para o inferno, isto é, para trazer o Messias dentre os mortos. Agora, o que isso significa? Bem, ele morreu e depois ele desceu. E o que está dizendo aqui é o seguinte: se no final todos nós formos descer para o abismo, se todos formos para o abismo, então por que o Messias foi pregado na cruz? Se formos pensar assim, ele não precisava morrer. Por isso, traga-o para cima, porque não havia razão para ele morrer. O que Paulo está simplesmente dizendo é isso. Se alguém pensa que ele consegue por si mesmo subir aos céus, ou que todo mundo tem que ir para lá, é isso que você está considerando. Por exemplo, se você perguntar hoje a um rabino ortodoxo para onde as pessoas vão quando morrem, ele dirá que elas vão para o Gehinnom, uma outra palavra que significa um lugar de punição. Um outro conceito seria Sheol, o lugar dos mortos. E o que acontece com eles nesse lugar? Elas são punidas por um determinado tempo. Novamente, você não vê isso nas Escrituras, mas está nos escritos rabínicos. E eu rejeito essa hipótese. Porém, eles dizem que todo mundo tem que ir para o abismo por um certo período de tempo, alguns mais do que os outros, para fazer a expiação. Bem, se for esse o caso, se todo mundo tem que fazer isso, então por que o Messias se incomodou em ser pregado na cruz? Então, não o deixassem fazer isso, não o deixassem morrer. Da mesma forma, o que Paulo diz no início, se podemos subir aos céus por conta própria, eventualmente, então por que ele realizou toda a sua obra? Porque Deus disse sim. Porque Deus aceitou que ele deu sua vida na cruz, testemunhando assim através da ressurreição e da ascensão. Então, tire-o de lá. Ele não fez nada disso. Nós mesmos poderíamos fazer isso. Mas não. A fé não é isso. Por isso, Paulo diz, a justiça da fé entende que a crença é o que diz a Torá. Ter fé é crer naquilo que justifica. E de quem está se falando? De Deus. Por fim, como ele fez isso? Por meio de seu Filho unigênito, Messias e Yeshua. Mais um versículo. Olhe agora para o versículo 8. Mas alguém diz, e trata-se aqui da revelação. É a mensagem da salvação revelada. Ele diz, mas alguém diz, perto de você está a palavra. O termo que aparece agora é a palavra rima, que em grego significa uma declaração que produz um resultado. Aqui, obviamente, este termo se refere ao Evangelho. Então ele diz, perto de você está uma palavra em sua boca e em seu coração. Esta é a palavra de fé que proclamamos. Observe. O que está sendo enfatizado aqui? A palavra de fé. E é isso que está sendo revelado. Voltando a Gênesis, capítulo 15, com Abraão, no versículo 6, onde está escrito, Avraham, rei min, beachem, veakshe veha, lo estaká, que significa Abraão acreditou, ele teve fé em Deus, e Deus atribuiu-lhe justiça. Assim, quando percebemos como alguém é salvo, que não é através das obras da lei, isso significa que a lei é má, ela é maligna, que ela foi abolida? Não,
A lei ainda é imprescindível. Por quê? Bem, muitas pessoas alcançam a salvação porque elas aprendem a lei sobre o que Deus espera do homem. Nós não estamos fazendo aquilo que devemos fazer. E o que não devemos fazer, nós estamos fazendo. Nós descobrimos que somos culpados perante Deus. A lei ainda é usada para esse fim. A lei é a mediadora da condenação do pecado. Por quê? Justamente por causa do que conversamos antes, para nos levar ao Salvador, para nos colocar no estado de espírito correto, que está de acordo com Deus, que diz: nós somos impotentes, somos injustos e não há nada que possamos fazer. É por isso que Deus, o Pai, enviou seu Filho para este mundo, para que ele pudesse pagar o preço em nosso nome. E Deus testemunhou que esta obra foi perfeita ao ressuscitá-lo dentre os mortos e ao recebê-lo de volta aos céus, por meio da ascensão. Não há nenhuma outra forma. Se houver qualquer outra maneira de entrar no céu além do Evangelho, então Paulo está nos dizendo que ele não teria que morrer. Então, vamos trazê-lo de volta da morte, pois a sua morte não resolveu nada. Mas essa não é a verdade. Com a sua morte, o ato de entregar a sua vida, tudo se cumpriu, o que traz a redenção eterna, o que traz a salvação. E tudo começou por aqui. Somente quando o remanescente de Israel, que no último dia, aquele 1/3 que sobrevive para a segunda vinda, somente quando eles olharem para ele, para aquele que foi perfurado, e quando confessarem que ele é o Redentor, e eles o convidarem para entrar em suas vidas, acreditando no que ele fez, e confessarem seus pecados, sabendo que ele morreu, mas que também ele ressuscitou dos mortos. E agora ele está voltando para trazer a promessa de seu reino. Quanto mais entendemos o significado de Israel, mais entendemos os propósitos de Deus e seus planos para estabelecer esse reino. Israel é extremamente importante para Deus. Pessoalmente, eu espero e oro que você aceite o que Paulo está dizendo e que Israel, tanto a terra quanto o povo, seja muito importante para você, como também faça parte de sua oração. E eu fecho por aqui. Shalom. Well, I'll close with that. Shalom. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.